diferente da P1, não sei se vocês vão lembrar, mas monitoria por professor, né? A gente começou primeiro com as aulas do Carvalho, depois com as aulas do Oliveira, mas hoje a gente separou em 3 módulos. Eu vou ficar com essa parte mais de doenças crônicas, tem algumas, vocês vão ver que é algo mais crônico, e vai ter o segundo módulo de ortopediátrica e o terceiro de tumores, que daí o Thiago, que é monitor, também vai fazer essa revisão. Então, começando com a aula, uma dúvida podem interromper, não tem problema nenhum, tá? Então, começando com essa primeira aula do Carvalho, de ombro doloroso, tendinopatias e síndromes compressivas e outras, vocês vão ver que é uma aula, sabem, aula daquela aula de exame físico da P1, é tudo aquilo, só que agora ele aplica o tratamento, ele explica para vocês o que é o tratamento de cada doença. Mas a dica aqui é que a maioria vai ser sempre tratamento conservador primeiro, sempre vai se tentar o conservador para depois fazer alguma coisa. Então, ele fala primeiro da síndrome do impacto subaqueal, que é essa doença que tem a compressão dos tendões do manguito contra o arco coracomial. A causa principal vai ser degenerativa, então vocês vão ver que na epidemiologia vai ser mais comum acometer idosos. E a clínica pode atividade física, porque apesar de acometer idosos, também tem esse grupo de jovens, né, que é o ombro do arremessador, onde tem esses movimentos repetitivos. Mas também pode ter dor, rigidez e perda de força. Os testes dos exames físicos, aí eu botei todos para vocês darem uma revisada. Ah, Maria, não consegui decorar todos. Assim, eu acho que os mais importantes ali são o teste de NIA e fala um pouco no ambulatório, na décima fase. Pode ter algumas alterações no raio-x, dá para pedir ultrassom e ressonância, mas essa não é a doença que eu acho que vai cair. O que eu acho que é ou capsulite adesiva. Manguitopatia, então, como o nome já diz, né, é uma doença ali do manguito rotator. Como vocês sabem, são 4 músculos, o tendão do supraespinhal, supra-infra, subescapular e o redondo menor. Cada tendão, cada músculo vai ter o seu técnico, o redondo menor, que não tem um teste só para ele. Aí eu botei de novo todos os testes, o mais que a gente mais realiza é o teste de Job, cuidar que o Carvalho não quando o paciente tem dor, mas sim quando ele tem perda de força, tá? Dá uma cuidada nisso. Lembrar que também dá para pedir ultrassom, sempre o primeiro, porque acaba sendo, como eu falei, na maioria das doenças aqui vai ser tratamento conservador. Aí se falhar que vai se pensar. Tem algumas indicações específicas, que é se tem uma rotura maciça desses tendões, acaba baixando essa cabeça do húmero, né, porque eles são depressores, acaba subindo a cabeça do húmero, porque eles são depressores e fazer artrose. Então, mas assim, eu não acredito que ele vá cobrar isso, ele vai ficar mais no tratamento conservador. Já a manguitopatia, ela pode evoluir para capsulite adesiva. O que é isso? A ação da sinovia que acaba gerando uma fibrose, é o que a gente chama de ombro congelado. Aqui é importante vocês se atentar na epidemiologia, ela acontece mais em mulheres e acima de 50 anos. O cara não vai botar uma frase assim, a capsulite adesiva é mais comum em homens falso. Não, ele vai dar um quadro clínico para vocês, que vai ser uma mulher de, sei lá, 50 e poucos anos, entrarem nessa epidemiologia, porque é o que vai fazer vocês pensarem a ser a favor mais de uma doença ou outra. Aqui tem alguns fatores de risco também associados, como diabetes, imobilização prolongada e também algumas doenças autoimunes. A clínica aqui ela é bem clara, assim, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é o paciente que tem uma dor gradual e difusa e chega em dado momento, ele trava esse ombro, literalmente trava, não consegue mexer. E aqui é a chave também do segredo da questão. Ele vai botar ADM, né, que é o arco de movimento travado, tanto na movimentação ativa, que isso é o paciente, na passiva também. Estou fazendo um movimento para o paciente. E na terceira fase é o descongelamento. Só que tem que se atentar aqui que não vai retornar 100%, fica um pouco de sequela. Novamente, o diagnóstico é clínico e o tratamento é conservador.
Não tá travando aqui pra mim. Travou um pouco, Mabê, mas tá. Travou você, só a voz continua. Tá, quando travar, avisem por áudio, e daí deu para entender, né? Tá. Na sala, a internet não funciona. Voltou agora. Agora eu vou. Vou abrir de novo aqui, gente. Desculpa, travou. Vim para a sala. Tá, então vou voltar ali. Todo mundo agora tá bom, né? Internet. Agora tá bem bom. Show, tá, então fechou, vamos lá. Então, como eu estava falando ali, né, a parte da capsulite adesiva, ela pode ser uma complicação da manguitopatia e o que vocês têm que se atentar é na parte da clínica, que esse paciente ele vai ter uma dificuldade tanto quanto ele levantando esse ombro, quanto tu também, ele vai estar rígido, assim, é literalmente o ombro congelado. O tratamento é conservador, e daí agora então indo para aquela questão do Carvalho da prova dele. Então era uma mulher de 58 anos, do lar, ela apresentava uma dor insidiosa em ombro direito, com piora progressiva, piora noturna, procurou atendimento ortopédico após 2 meses do início do quadro, apresentando dor intensa ao exame físico. Ao exame físico apresentava limitação de rotação externa e elevação passiva do membro em mais de 50% de sua amplitude. Qual que é a principal hipótese diagnóstica e tratamento aqui? Então, assim, o Carvalho, ele é muito pai, né? Vocês sabem. Ele colocou em letra maiúscula passiva, e é o que eu falei para vocês, é o ponto-chave realmente desse quadro clínico. Se a gente olhar a epidemiologia, bate, né? Que é uma mulher acima de 50 anos, e a clínica fica bem aparente para a gente aquelas duas fases da capsulite adesiva, que é uma paciente que tem uma piora progressiva dessa dor no ombro e chega a um dado momento que ela trava esse ombro. Então, aqui, e também fala, né, mais de 50% de amplitude, então é uma rigidez bem importante. Alguém tem alguma dúvida se poderia ser alguma outra doença? Ficou clara essa questão? Vão comentando aí. E daí também entra a parte do tratamento conservador, que daí tu faz fisioterapia, analgesia e eventualmente tu pode tentar bloquear o nervo supraescapular. Já outra doença que ele comentou com vocês é a instabilidade do ombro. Na P1 a gente teve a luxação do ombro e quem lembra da P1 lembra que quem luxa uma vez provavelmente vai luxar de novo. Nessa parte dessa aula, então, ele coloca bastante teste, mas eu acho que não vai cobrar isso, tá? E pensem, pessoal, assim, o paciente, ele chega a tirar esse ombro do lugar várias vezes, ele realmente desenvolve uma instabilidade dessa articulação. Então, pense, é um osso roçando no outro, chega um momento que vai ter alguma alteração radiológica, tanto que acontece isso em alguma parte dos pacientes, que daí a gente chama de lesão de Hill-Sachs, e também outra é a lesão de Bankart, não confundir uma com a outra. A lesão de Hill-Sachs é quando essa cabeça do húmero bate na glenoide, ela acaba fraturando na sua região póstero-lateral, então Hill-Sachs
é uma fratura da cabeça do húmero e a lesão de Bankart é uma lesão no labrum. Quando essa cabeça do húmero retorna à articulação, né, ao seu local, ela lesa esse labrum. O tratamento, novamente, a gente sempre tenta conservador primeiro, mas, claro, tem que avaliar o perfil desse paciente, se é um atleta, jogador de handebol, ou tem uma estabilidade multidirecional, tu sim pode pensar no tratamento cirúrgico. Outra coisa aqui que vale a pena dar uma lidinha, uma atenção maior também é os fatores de risco para ter essa recorrência maior, né? O que gera maior recorrência. Outra parte que ele fala é um pouco de tendinopatias, a tenossinovite de Kerven, lembrar que é uma doença que acomete ali o abdutor longo e extensor curto, teste de Frankenstein, com desvio ulnar e adução desse dedo, lembrar que o tratamento conservador, dedo em gatilho, lembrar daí que acomete a bainha dos tendões flexores, polegar é o mais comum. O que acontece? Como acomete a bainha do tendão, o dedo não consegue estender. Novamente, tratamento conservador. Então, essa é a principal dica, assim, dessa aula 1, que se tiver dúvida, coloca tratamento conservador. Essa, eu não falei muito de tendinopatia, porque eu acho que não tem chance de cair, aquela primeira parte, mas essa de epicondilite é algo muito comum na aorta, então acho que se cair, pode cair a epicondilite lateral, que a gente chama de epicondilite do tenista. Lembrar que ela é muito mais comum que a medial. Quando eu tive em aula, o pessoal da reumato falou que chega a ser 6 vezes mais frequente que a medial. Lembrar que daí tem os testes de Coulson e de Mill, e daí também tem a epicondilite medial, ambas são tratamento conservador. Outra parte daí da aula são as síndromes compressivas. Essa aqui, tudo eu falo que vai cair, mas essa síndrome do túnel do carpo é a patologia mais comum da mão, que é a compressão do nervo mediano a nível de punho. A diferença, a epidemiologia que é gritante, é muito mais frequente nas mulheres, e tudo que causar um aumento da pressão desse compartimento vai ser considerado um fator de risco. Então, gestação, hipotireoidismo, algumas doenças reumatológicas, autoimunes, podem estar associadas à síndrome do túnel do carpo. A clínica são os testes que, novamente, vocês já viram na P1, lembrar que pode ter, né, parestesia na mão, sempre lembrar que daí vai ser na região do nervo mediano, pode ter dor ou não, pode irradiar para o antebraço, e lembrar também que pode ter uma fraqueza da pinça e uma hipotrofia tenar nos casos crônicos e mais graves. Eu acho que na P1 foi o Oliveira que deu essa aula e ele não falou do teste de Durkheim. O teste de Durkheim é a compressão por 30 segundos dessa região do nervo mediano e de todos eles é o mais específico. Então, cuidar nessa parte, que é gravar que ele é o mais específico. Novamente, tratamento conservador, e daí as outras, né, são bem menos comuns, as compressivas do nervo ulnar, que pode ser a nível de cotovelo, que é túnel cubital, ou a nível de punho, que daí seria do canal de Guion. Tratamento conservador, mesma coisa. Essa aqui é uma questãozinha do Carvalho, também da prova passada, então é uma gestante de 28 anos, estava no terceiro trimestre da gestação e tinha queixa de dor e parestesia noturna em mãos. Ela apresentava sinal de Fallen e Tinel positivos, então qual que é a hipótese diagnóstica aqui? Se lembrasse ali do sinal de Fallen e Tinel, já matava bem dizer a questão, né? Ficava entre a B e a D, né? Síndrome do túnel do carpo, e se lembrasse da minha dica, que se não lembrar, chuta conservador, também acertava, tá? Então, novamente, essa aula geralmente vai ser conservador, na maioria das vezes. E daí até outra coisa que ele falou em aula, que após a gestação geralmente recupera, tem a regressão desses sintomas, né? Essa aqui, quem vê na monitoria da P1 vai lembrar, é um slide só para vocês revisarem, tem um compilado de todos os testes, meio resumidos, assim, para essa P2. Já a segunda aula do Carvalho foi a aula de lombalgias. Dessa aula, o que é importante vocês saberem, assim, eu sempre fiz, o Carvalho, ele não quer que vocês saiam decorando epônimo, porque eles querem que vocês saibam ir para a prática médica, para uma UBS, para um pronto-socorro e saber atender as queixas ortopédicas. E tem muita lombalgia, tanto na UPA quanto na UBS. Então, o que vocês precisam saber? Saber o que é grave, o que não é grave, o que eu preciso pedir exame, o que não precisa.
Então, dessa aula, não dá para ir não sabendo de dados de alerta na anamnese, então lembrar que extremos de idade são alarme, uma dor não mecânica, né, aquela que melhora na movimentação e piora no repouso, pacientes que têm doenças reumatológicas ou que já portam alguma malignidade, dentre outras que eu deixei anotado para vocês. Lembrar também dos red flags, deem umas 5 vezes lido nessa tabelinha, é muito importante saber. E como é lombalgia, caiu na P1 sobre sintoma neurológico, lembrar então, aqui para essa P2, lembrar principalmente de L4, L5, S1. L4, lembrar da dorsiflexão do pé, L5, lembrar da extensão do hálux, e S1, lembrar da flexão plantar. E não esquecer dos reflexos também, L4, reflexo patelar, S1, reflexo aquileu. Porque isso aqui vai estar no caso clínico e é o que vai diferenciar o tratamento de vocês, porque a parte neurológica, a partir do momento que o paciente tem algum sintoma neurológico, vai mudar alguma coisa no tratamento, e daí a gente já vai conversar sobre isso. Isso aqui, então, só para depois vocês darem uma revisada nesses três, L4, L5, S1. Lembrar, então, das lombalgias, a gente tem as causas não mecânicas, mas que daí a gente deixa que é o reumato, e tem as causas mecânicas, que provavelmente vai cair na prova de vocês. Lembrar das causas musculares e ligamentares, então, que provavelmente vai ser o caso clínico, porque é a causa mais comum, são mais de 70% dos casos. Lembrar que vai ser aquele quadro clínico, o paciente carregou um peso, agachou de uma forma diferente, que causou um mau jeito, é uma coisa aguda, e tem caráter mecânico, ou seja, eu fui na academia, fiz um stiff errado, aí senti já na hora que deu ruim, cheguei em casa, fiquei de boa, chegou no outro dia, fui para aula, piorou tudo de novo, ou seja, é uma dor mecânica. Quando eu parei, melhorou, e quando eu fui acionar essa musculatura, piorou de novo. O exame neurológico vai estar normal, ou seja, não vai ter nenhuma perda de força, nenhuma alteração de sensibilidade, nenhuma alteração esfincteriana, não vai ter nenhum red flag no quadro clínico. Então, a conduta aqui é analgesia, tratamento clínico, não precisa pedir raio-x. Se um paciente chega para ti na UPA, tu não precisa pedir raio-x. O pessoal acaba pedindo por conta, assim, de apreensão de liberar esse paciente. Mas não precisa, tratamento analgesia apenas. Outra causa que é a discopatia, lembrar que ela pode chegar a herniar, né, que é quando tem esse deslocamento do núcleo porque rompe o anel fibroso do anel herniário. A clínica que acomete principalmente L4, L5 e S1, por isso que eu falei ali para vocês no exame neurológico, prestarem bastante atenção nessa parte de L4, L5, S1. Aí outras causas, a estenose do canal, eu acho difícil cair na orto, na minha prova, eu acho que caiu na parte de reumato, para diferenciar a claudicação neurogênica da claudicação vascular. Aí, o que caiu, e o Carvalho falou bastante, eu acho que está até no take message dele, é saber a diferença de espondilólise e espondilolistese. A espondilólise é o defeito na parte articular, que é aquele colar do cachorrinho que a gente fala do raio-x. E a espondilolistese é quando desliza uma vértebra sobre a outra. E outro ponto aqui muito importante é que isso é mais comum em homem. Só que tem um porém, os deslizamentos, quando presentes, são maiores nas mulheres. Então, as mulheres acabam tendo um deslizamento maior, e vocês vão ver depois ali na indicação de tratamento que tem alguns fatores radiológicos para indicação cirúrgica. Então, provavelmente as mulheres vão ter uma indicação cirúrgica maior porque elas têm esses maiores deslizamentos. Na clínica desse doente, lembrar dessa sinal de Fallen-Dixon, que lembrar que é a flexão do joelho com hiperlordose, não é cifose, hiperlordose. Então, como eu falei para vocês, lombalgia, a maioria vai ser conservador, por quê? Porque a maioria, 70%, é mecânica, ligamentar ou muscular, então é analgesia. Lembrar que na crise aguda, tu não vai mandar o paciente fazer fisioterapia, tu vai mandar ele ficar parado, recuperar analgesia, mandar ele recuperar, né, essa dor, aí depois que passar essa fase inflamatória de dor, aí sim tu manda ele para uma reabilitação. Outra coisa importante, lembrar que o tratamento cirúrgico, então, ele tem indicações precisas
principalmente, ele bota casos clínicos de hérnia de disco, saber quando que tem que indicar cirurgia na hérnia de disco, que é quando tem esses sintomas neurológicos. Então, essa é a questão, eu não vou conseguir ler porque eu botei ele na frente, mas é assim, era um paciente masculino, tinha 38 anos, ele já tinha uma ressonância com hérnia de disco, já tinha feito inúmeras sessões de fisioterapia, ou seja, 6 meses de físio, então falha do tratamento conservador, e além disso ele tinha uma perda da dorsiflexão do hálux direito e tinha parestesia também, ou seja, ele começou a ter sintoma neurológico. Aí pedia a correta. Então, a falava que o paciente apresentava déficit neurológico progressivo e falha do tratamento, então teria indicação cirúrgica, estava certo. A maioria das discopatias degenerativas são de tratamento conservador, sim. A maioria dos pacientes tem hérnia, mas não chega a ter sintoma neurológico, então tu acaba indicando o tratamento conservador. E a terceira a C falava dos red flags, né, lembrar da idade, os extremos de idade e quando começa a ter sintoma neurológico. Já a última falava que os pacientes com hérnia de disco estáveis podem fazer exercício de força como crossfit e musculação. Sim, tá certo. Por isso que eu tinha colocado essa foto do Carvalho. Ele defende muito a questão de musculação para as velhinhas, musculação para todo mundo. Então, igual na P1, se tiver questão falando que não tem que ficar parado, não é para fazer nada, não pode fazer exercício, provavelmente vai estar errado. Claro, avaliem, né, se é um paciente que está, sei lá, com uma fratura, não dá para fazer isso, mas nessas doenças, principalmente, é reabilitação. Essa outra questão aqui era um adolescente de 15 anos que tinha iniciado na prática de musculação, que durante um movimento de flexão do tronco com uma barra stiff apresentou dor lombar aguda. Se não fosse a idade, um paciente de 25 anos, tu já estaria pensando em alguma coisa mais muscular, mas olha só, piorava com a deambulação e ele procurou o pronto atendimento ortopédico, marcha antálgica em posição hiperlordótica e joelhos fletidos. É aquela posição, lembrem que eu comentei? E também, apesar disso, o exame neurológico estava normal e o raio-x apresentava um defeito na paras articular de L5. Então, ou seja, ele tinha uma espondilólise e leve deslizamento grau 1, ele tinha uma espondilolistese. Pedia a correta. A primeira falava que é comum lombalgia aguda em indivíduos na cidade, não sendo um red flag, ou seja, eu falei para vocês, ele vai cobrar esse red flag provavelmente de novo. Sim, essa tá errada, né, porque o paciente tem 15 anos, considera-se extremo de idade. A segunda fala sobre o deslizamento, chama-se espondilolistese e deve ser prontamente operado. Começa certo e depois fica errado, né? Ele não precisa ser prontamente operado, a maioria suporta, tem que dar uma olhadinha ali nos achados radiológicos, mas eu acho que até 50% de deslizamento dá para se pensar em tratamento conservador. A C falava o diagnóstico mais provável é espondilólise com espondilistese grau 1. Sim, isso aí. Era só lembrar o que era o conceito e a definição que acertava a questão. E a última estava errada porque ele botou cifose lombar, né? E, na verdade, era hiperlordose. Mas a própria questão, né? O enunciado dava a resposta, porque já estava ali no enunciado que era uma posição hiperlordótica. Assim, as questões de Carvalho deem uma lida com atenção no enunciado, porque às vezes ele já dá umas dicas, umas indiretas no enunciado que dá para matar a questão. A terceira aula do Carvalho, então, foi sobre canelite, dor no pé e tornozelo. Ele começa com fratura por estresse. Lembrar que pode ser de 2 tipos. Por fadiga, né, que é a tríade da mulher atleta, que daí tem redução de densidade mineral óssea, IMC baixo, irregularidade menstrual, e que daí, em tese, é um osso normal que está sobre um estresse anormal, um estresse excessivo. Já diferente da por insuficiência, que é um osso anormal, geralmente são idosos, que são expostos a um estresse normal, ou seja, um estresse que se fosse exposto a um osso jovem, não quebraria, não teria essa fratura. Nos exames de imagem ao raio-x pode aparecer alguma coisa, mas a probabilidade maior é que não apareça nada, e daí pode solicitar a ressonância nesses casos de suspeita. Lembrar que tem fraturas que têm um risco maior
de ser associado à fratura de estresse, como colo de fêmur e tíbia anterior, geralmente é esses que ele vai cobrar, porque são os dois mais comuns do atleta. Então, essa é outra questão que ele cobrou. Era uma mulher de 38 anos que estava treinando para o Ironman. Ela apresentava dor insidiosa e progressiva no quadril, tinha uma marcha claudicante, a radiografia estava normal e tinha amenorreia e IMC de 18%. Sobre o provável diagnóstico, é correto afirmar. Então, vamos lá. Uma mulher, amenorreia e IMC, falta só uma coisa para fechar a tríade, né? Que é a fratura. Então, a gente já sabe o que está lidando nesse caso. Aí, olhem o que ele faz. Ele inverteu os conceitos. Ele inverte o conceito de fratura por fadiga e fratura por insuficiência. Na A, ele coloca que a fratura por fadiga é em um osso anormal. Não, o osso, em tese, é normal, só que é uma atleta que ela está treinando e ela vai correr provavelmente todos os dias, ou seja, faz um estresse repetitivo que acaba causando essa fratura. Então, a carga que é anormal. E diferente da fratura por insuficiência, que daí é um osso anormal, um osso idoso, que já tem uma baixa densidade, que está sujeito a uma carga normal, que acaba quebrando. A C fala sobre a ausência de anormalidades radiográficas, que nesse caso a ressonância pode ser solicitada, né? Pode ajudar no diagnóstico. Sim, é isso aí, que eu tinha comentado com vocês antes. E a D fala sobre fraturas por estresse, que devem ser sempre operadas. Não, tudo que falar sempre operado geralmente vai estar errado nessas doenças agora, tá? Nesse slide ele ainda fala de metatarsalgia, talalgia, hálux valgus, pé diabético, entorse tornozelo, várias coisas. O que eu acho que ele pode cobrar aqui, como o entorse tornozelo já caiu, acho que não vai cair. Mas de entorse, só lembrar que o fíbulo talar anterior é o mais fraco e o que mais lesa, que é o complexo lateral. Pé diabético é a maior causa de internação no DM. Lembrar que tem que ser uma equipe multidisciplinar, geralmente infecto dá ruim, então tem que ter o orto, o infectologista. A hálux valgus, lembrar que é a famosa Joanete, mais comum em mulher. Daí talalgia, facilite, ele não botou muito no slide, acho que não vai cair. Neuroma de Morton, de todas essas, eu acho que de neuroma de Morton é o que pode mais cair. Lembrar desse sinal de Mulder que ele falou, que é quando tu faz essa compressão e tem uma dor em queimação do antepé, que pode irradiar para os dedos. E daí, essa aqui eu deixei por último, tava lá no meio das aulas, alguém pode ter percebido que eu pulei, mas foi de propósito. Essa foi a doença que eu acho que tem um take message inteiro só disso, e foi o que caiu na prova do veterano de vocês. Então, a insuficiência do tibial posterior, ela é uma doença insidiosa, acontece mais em mulheres acima de 50 anos, tem alguns fatores de risco associados, e o que acontece? O normal do nosso pé, quando a gente fica na ponta do pé, é que aconteça uma varização. E quando tem a insuficiência desse tibial posterior, a gente faz um valgo. O que é o valgo? Todo valgo é quando tu desvia para fora o eixo em relação ao eixo normal do corpo. Seja no tornozelo, seja no joelho, a definição de valgo é isso. E quando tu valga esse retropé, que é a parte do calcâneo, do tornozelo, tu acaba tendo os teus dedos mais visíveis, porque tu prona e abduz, prona o teu antepé e abduz o teu médio pé. E daí esses são dois sinais que ele pode cobrar na prova, tanto que caiu na do veterano de vocês, ele inverteu o nome dos testes. Então, a dos dedos acaba ficando fácil, porque o nome já é intuitivo, sinal de two-man toes, ou seja, tu vê esses dedos. E a outra é esse teste da ponta dos pés. E lembrar também que o tibial posterior, ele é importante para manter o arco longitudinal medial, ou seja, aquela curvatura do pé. A partir do momento que tu tem uma insuficiência dele, o pé fica plano. Então, é uma causa comum de pé plano valgo. Então, vamos lá. A questão falava que o paciente que estava com dor crônica e tinha um pé plano valgo assimétrico e tinha dor nesse trajeto do tibial posterior. Daí ele pedia a correta. A primeira ele falava do sinal de Mulder, que estava errado, né? Esse sinal de Mulder a gente viu, era do neuroma de Morton. Ele falava que era mais comum em homens da meia-idade. Outra dica, a maioria vai ser tratamento conservador e a maioria das doenças vão ser mais em mulheres, dessas aulas do Carvalho. Aí outra coisa, tratamento é cirúrgico na maioria dos casos. Não.
maioria, tratamento conservador. Então, com essas dicas, já dava para ir matando. Lembrar que as doenças são geralmente mulher, geralmente é conservador. Já excluía duas se estava na dúvida. E a D, então, sim, né? O sinal pode estar presente, aquele sinal que a gente conversou. A aulas do Oliveira agora. Tinha aula de joelho do atleta, né, e artrose. Dessa aula ele vai falar das doenças crônicas. Na P1 ele falou de doença aguda, então ele separa por compartimentos o joelho, assim, e aqui é meio intuitivo. Pensem assim, tentem pensar o que tem de estrutura no que o paciente está relatando dor. Então, na parte central do joelho, lembrar que tem a articulação patelofemoral, que vai ser mais comum em corredores, ciclistas, jogadores de tênis e pessoas fisicamente ativas. É aquela dor mais em mulher, e é uma dor que a paciente chega para ti e fala: doutor, eu tô com dor quando eu vou fazer agachamento ou quando eu vou subir e descer uma escada. É bem clássico, assim. E por quê? Porque quando a gente faz esses movimentos, é o momento que a gente tem mais aplicação de carga no joelho. O tratamento aqui é conservador também. Aí já na parte superior, lembrar da tendinopatia do quadríceps, lembrar que quando tem uma tensão excessiva nesse tendão, vai gerar dor, né? Inflama esse tendão gerador. Na parte inferior, eu meio que, ele fala, eu tinha, no semestre passado, eu pedi para a galera mandar os resumos para ver o que ele falava, assim, ele não entrava muito em detalhes de cada doença, ele mais citava. Então, eu meio que, como a gente não tem as questões do Oliveira, eu meio que selecionei o que é mais comum e o que ele fala mais. Então, é essa síndrome patelofemoral, como eu falei, e muito comum, né, dele atender, e muito comum de queixa, é a Osgood-Schulatter, que é aquela doença que vai ser geralmente em meninos, muito mais comum em meninos, e são meninos ativos que jogam bola, que é aquele paciente que ele treina, né, seja amador, ele tem essa atividade repetitiva, e ele começa a ter uma dor na parte anterior da tíbia, e o tratamento é tu evitar, tu tem que tirar a atividade física desse paciente, porque é algo progressivo. Quanto mais ele fizer, mais ele vai doer. E é algo que não tem o que fazer. É meio tu educar o paciente para entender a doença que ele tem, porque assim que acabar, né, fechar a fase do crescimento, é uma doença que é resolutiva, ela tende a se resolver ao longo, com o passar dos anos. Aí lembrar ainda que tem a estabilidade patelar, que na maioria das vezes está relacionada à lesão do colateral medial, que é quem faz essa estabilização da patela, e o sinal, ele falou na P1, é o paciente que tem uma insegurança de andar, porque ele tem medo que essa patela luxe de novo, porque é algo muito doloroso. Tanto que o nome do teste é teste de apreensão patelar, e o teste é tu só ir fingir que vai luxar essa patela e o paciente não deixa, de tanta insegurança que eles têm. Outro compartimento que, né, pode ter dor é a parte medial do joelho, lembrada aí dos meniscos mediais e da tendinopatia da pata de ganso. Lembrar os 3 músculos que formam a pata de ganso. E daí ele fala bastante, né? Eu acho que os slides 40 slides até isso, e depois começa outra parte da aula, que daí é uma dor no joelho difusa, que daí pode ser bimeniscal, pode ser artrose em todo o joelho, artrose grave, não tem muita explicação. Ele bota vários slides também, assim, de fotos de cirurgias, de coisas que a gente acha legal, mas o que vocês têm que lembrar aqui é que tem todo... a gente fala step by step, tem vários passos, né, que tu tem que fazer para até tu chegar na cirurgia. A ideia é retardar que o paciente chegue ao ponto de ter que operar. Então, tu investe em educação, analgesia, fisioterapia, para aí sim pensar em operar. E é aquilo que eu falei, os dois são eles são médicos do esporte, então os dois vão, todas as questões assim, que falar que tem que fazer exercício, vai estar certo, tudo que falar que tem que deixar a velhinha parada em casa vai estar errado. Tanto que ele bota no take message dele isso, não parar por nada. Aí nessa aula eu botei de novo os slides da P1, dos testes,
Mas, como eu falei, eu acho que ele vai investir mais na parte de artrose. Talvez, assim, dá uma revisada ali em McMurray e Apley, que são os testes meniscais, que podem falar alguma coisa sobre. Última aula dessa parte inicial é quadril doloroso. Antes de começar, literalmente, as doenças, a dica que eu queria dar para vocês tem várias coisas que vão dar dor no quadril, tanto que ele bota isso nisso, pode ter causas extra-articulares, pode ter causa intra-articular do quadril, e ainda pode ter causas de outros lugares, tipo da lombar, da pub, várias coisas. Então, assim, às vezes é difícil chegar num diagnóstico preciso, porque os sintomas, eles se confundem. Tanto que esse artigo eu peguei lá no meio dos slides dele, que ele bota isso, os sintomas que um paciente que tem o impacto femoroacetabular, que é a principal doença que ele cita, tem dor em virilha, em joelho, pode ter dor em lombar. Então, elas acabam se confundindo. E muitas vezes, até o exame de imagem pode não ser tão preciso, porque tu faz um exame de imagem que dá uma coisa, mas às vezes tu não pode dizer com precisão que é sobre aquilo. Da parte dessa aula, então, né, ele bota várias doenças, mas ele ajuda a gente, ele sinaliza o que a gente quer que estude. Então, para a gente revisar principalmente bursite trocantérica e impacto femoroacetabular, foi as doenças que ele conversou mais com vocês. Então, a bursite, lembrar que é a inflamação dessas bolsas que tem como função diminuir esse atrito entre a proeminência óssea e o tendão. A epidemia, novamente, é mais em mulher. A maioria das doenças vocês vão ver que é mais em mulher, e o paciente ele vai reclamar uma dor lateral, principalmente quando tu palpa o grande trocânter. É batata, assim. Tu pressiona o grande trocânter, a paciente grita. E não confundir com o pequeno, é o grande. Lembrar também que 40% pode apresentar irradiação para a coxa. Essa é outra dica, o Oliveira, ele gosta bastante de porcentagem, assim, então deem uma grifada nessa parte quando ele fala de porcentagem, porque pode cair na prova de vocês. E aqui o tratamento é conservador. Aí, outra doença que eu acho que mais chance de cair do que bursite é o impacto femoroacetabular. Às vezes o que ele vai fazer é botar as duas doenças juntas e mesclar nas alternativas, tá? Lembrar, então, que a doença impacto femoroacetabular é quando tem um contato anormal da cabeça do fêmur com um acetábulo. Lembrar, essa porcentagem foi o que ele cobrou na prova, que 10 a 15% da população pode ter alteração no raio-x, mas é assintomática, então grifem essa porcentagem. E lembrar que tem alguns fatores de risco associados, né, que podem estar mais associados a futebol, judô, yoga. E tem que saber os tipos aqui. Lembrar que tem o tipo pincer, que é mais comum em mulher, 30 a 50 anos, e o que acontece é uma sobrecobertura do acetábulo, lembrar, saber diferenciar os dois. O tipo CAN, que daí já é mais comum do jovem, homem, e tem mais lesão da base do lábrum. E daí é o contrário, aqui é o fêmur que cresce, não é o acetábulo, que daí causa essas lesões. Lembrar da clínica que o paciente vai relatar para ti uma dor na virilha com restrição da rotação interna, mas como a gente viu lá naquele slide, ele pode ter diversas outras queixas junto, não é algo muito específico. E uma coisa que ele fala bastante é o sinal do C, mas o paciente vir com o sinal do C sugere que seja isso, não que tu possa excluir outras causas, então tomar cuidado com isso também. Aqui a gente pode lançar mão de radiografia, tomografia para planejar procedimento cirúrgico, e a ressonância ela ajuda bastante nas lesões labrais. O tratamento aqui, de novo, é conservador, tu vai mandar o paciente para fisioterapia, perder peso, analgesia e evitar a progressão para coxartrose. Isso é outra coisa. Não é porque o paciente tem um impacto femoroacetabular que obrigatoriamente 100% dos casos vão evoluir para coxartrose. Não, tu vai fazer o tratamento para que não evite. Caso falhe, não tenha mudança, não dê certo, o paciente continua sintomático, tem uma progressão muito grande, cada paciente é um paciente, aí tu pode indicar cirurgia. E outra coisa que ele também coloca nos slides dele
É um artigo que fala que não teve mudança significativa tu operar nos assintomáticos. Então, dessas duas doenças, lembrar que a bursite é mais em mulher, lembrar que acomete, o que acontece é no grande trocânter, não no pequeno. Do impacto fêmur-acetabular, outra coisa que eu esqueci de falar no início, lembrar das funções do labrum, se ele coloca ali é porque é comprovado cientificamente, né? Os tipos dos três, e que eu esqueci de falar, o misto, não confundi, o misto que é o mais comum, lembrar da clínica e o tratamento conservador. Isso aqui só para vocês revisarem. Última questão, então, essa questão do Oliveira. Feminino, 33 anos, ele tinha uma dor irradiada e recorrente para o quadril direito, tinha irradiação para a face lateral do quadril quando realizava posturas específicas de yoga. Então, dor irradiada para o quadril direito. Opa, a gente sabe que está na aula de dor do quadril do Oliveira. Dia correta. Uma das possibilidades é o IFA do tipo pincer, mais prevalente, decorrente do aumento da sobrecobertura do acetábulo, principalmente mulheres de 30 a 50 anos. Se tu lê essa questão rápido, tu erra, porque tu não lê aquele mais prevalente ali, tu vê que o conceito está todo certo, pensa, é isso. Não, o mais prevalente é misto. A dor na face lateral do quadril deve ser valorizada, pois tem alta incidência nos casos de IFA anterior sintomático quadril. Pode ser, o paciente que tem o impacto, ele pode ter essa dor referida no quadril, é uma opção. Dentre as funções do labrum, a manutenção do selo articular não foi comprovada, não. Já tem comprovação sobre isso. Essa foi a questão que todo mundo reclamou no semestre passado, todo mundo achou muito sacanagem. Ele botou assim, cerca de 40% da população apresenta alteração radiográfica na região compatível com IFA, contudo são assintomáticas. Essa questão estava errada por causa da porcentagem, não é 40, é 10 a 15. E a última falava que a lesão do labrum acetabular decorrente do IFA do tipo misto inexoravelmente leva a coxiartrose. Não, foi aquilo que eu conversei com vocês. O paciente que tem IFA, ele pode evoluir para coxiartrose se a gente não fizer alguma coisa, ou nos casos mais graves mesmo que a gente faça, tem alguns que acabam evoluindo, mas não é algo 100%, não quer dizer que 100% vai ter. Então, essa a correta era B. Aí o Thiago vai dar a segunda parte agora. Gente, não sei se alguém tem alguma dúvida, às vezes eu falo muito rápido, mas é porque se a gente ficar enrolando, não dá tempo de dar tudo. Só uma pergunta ali. Quando irradia para a face lateral, não poderia ser a bursite trocantariana também? Podia. Mas deixa eu botar ali a última questão. Assim, podia ser bursite, só que o quadro clínico não batia tanto. Primeiro pela idade e pela quando ele fala yoga, assim, mas tu vê que nenhuma das alternativas, depois eu mando para vocês, ela afirmava assim, o diagnóstico clínico de certeza é bursite, ou o diagnóstico clínico de certeza é impacto. Não, sabe? Sempre vai se tratar com possibilidades, ainda mais que ele falava que os sintomas se parecem e tal. Mas quando for bursite, provavelmente ele vai colocar, assim, uma paciente que tem dor à palpação do grande trocânter, tá? Que é a clínica mais clássica, assim, ele não vai avacalhar de botar uma paciente com dor no quadril, é bursite. Tipo, não, mas realmente nesse caso, se tu avaliar o conjunto, tipo, tudo junto fala mais a favor de impacto, mas não que não pudesse ser bursite. Não sei se deu para entender. Entendi, obrigado. Nada. Então, tá, vou apresentar aqui. Tô conseguindo ver? Tô conseguindo ver certinho? Alô? Sim, certinho. Sim. Estão me Sim. ouvindo? Não tá certo.
Então tá, eu vou pegar a parte de ortopedia pediátrica agora. Ele falou bastante coisa nessa aula, mas ele deu um foco especial para pé torto congênito, que tanto até que foi uma das questões que caíram na prova. Ele falou da parte do toe-in, que era os dedos rodados para dentro, e isso era por causa, tipo, pode ser fisiológico, ou por causa de fratura, ou coisa assim, ou coisas como uma intervenção femoral, mas o foco o teu pé ele vai ficar tipo direcionado para o centro do eixo, tipo para dentro, toe-in. Aí ele fala do genuvar e genuval, lembrar que valgo não cavalgo, foi o que ele falou na aula também. E eles podem ser tanto fisiológicos também, quanto causados por diferentes doenças. Ele não cobrou isso na prova, sobre a parte de hemimelias e amelias, que é a Não tá parte que... passando o slide pra gente. Não tá? Não. Trocou? Estão podendo ver agora? Sim, agora sim. Ele falou dessa parte de deformidades da não desenvolvimento da parte do corpo. Aí tu tem diferentes tipos. Tu tem a parte que é a total, ou a que só é metade do membro, que é a hemimelia, ou ela é parcial. Por exemplo, como ele mostra ali, tu pode não ter o húmero, ou não ter o rádio, ou não ter a ulna. Isso é tudo pela parte, tipo, da própria, tipo, quando a criança está em desenvolvimento, né? Isso aí vai ter que, tipo, gravar para conseguir... Eu não sei como ele poderia cobrar isso na prova, para ser sincero. Teria que ser, tipo... Eu não sei. Uma questão, tipo, qual é o tipo de deformidade que essa criança tem? Mas daí eu acho que é por isso que ele não cobrou. Vamos dizer. Ele falou bastante dessa parte também, da displasia de quadril, que é mais afetado quer dizer, tem mais meninas, é mais afetado, tem que verificar a simetria de pregas, que mostra que tem uma diferença no tamanho do membro, que ele fica mais encurtado e aumenta o número de pregas do lado afetado. E até os 6 meses tu usa aquele Pavilic que ele comentou que é bem difícil de manter com a criança, porque é complicado para limpar, porque é complicado da criança tipo aceitar também usar, cria um desconforto bem grande. Aí depois dos 6 meses até os 2 anos, se acontecer isso, tu faz a tração e tu engessa. Se falhar, tem que ir para cirurgia. E se é acima de 2 anos, tem que fazer cirurgia. Essa parte aqui, ele deve ter frisado para vocês bastante também, né? A deformidade aqui no cabo vara do supinado. E é exatamente isso que é. Tipo, ele pediu para gravar. Aqui no cabo vara adulto supinado. E foi a questão que ele cobrou para a gente também. O tratamento dessa doença é ainda conservador. E no caso de falha, deve ser passar por cirurgia. No tratamento conservador, tu vai reduzir a articulação, vai manter a redução e vai tentar realinhar a articulação que está afetada. Mas no final do tratamento, a realidade é que tipo, provavelmente o pé dessa criança não vai ser normal.
mas ele vai ser funcional, não vai ter dor, ele vai conseguir movimentar o pé. Daí a questão que ele fez para a gente foi exatamente essa. Uma criança recém-nascida diagnosticada com pé torto Não congênito passou bilateral. de novo. Será que se eu compartilhar a tela inteira? Mas estava passando o slide, estava na questão Acho já. que passou sim, estava na questão. Tinha na passado questão? sim. Estava. Ah, então tá. Voltou então. Pô, agora eu entendo os professores reclamando, tipo, por que isso aqui não tá funcionando? Desgraça, cara. Tá. Continuando. A criança recém-nascida é diagnosticada com pé torto congênito lateral. Sobre essa patologia é correto afirmar: A deformidade típica é pé plano valgo pronado e adulto. Não, equino cavo var adulto supinado. É raríssima, cometendo menos de uma criança por milhão. Não, ela é bem mais comum que isso, é 2,17 a cada 1.000. Isso aí tem que lembrar. Mas ele também não vai ser... O Carvalho não é tão sacana, tipo, vou colocar uma pegadinha, tipo, exatamente o número, tá ligado? Ele não é muito assim. Seria mais o Oliveira. Não que eles façam muito também. O Oliveira teve aquela questão em específico, pegou mais no pé e um monte de gente foi seco, tipo, para assinalar, porque pensou, tipo, o resto da questão tá certo, não lembro da porcentagem, vou marcar. Tá, é mais comum em meninas, sendo raro bilateralidade. Essa aí é incorreta, tipo, normalmente quando tem é nos dois lados. O tratamento é sempre cirúrgico, não. Tu vai ter o tratamento conservador, só que não vai superar um pé normal. E a deformidade típica aqui no cavalo adulto supinado, que é o que ele frisou o máximo na aula. Na escoliose, a gente vai ver a parte dos testes. Lembra do teste de Adams, que tu vai mandar a pessoa se abaixar e se tiver tipo um levantamento, tu vai saber que tem um desvio da coluna para aquele lado. Tu vai ver a simetria do tronco. Tipo, se não for muito evidente, talvez não dê para ver, assim, mas normalmente, tipo, a ponto de dizer, tipo, essa pessoa provavelmente tem escoliose, vou mandar. Tu consegue ver isso, tipo, na pessoa só olhando, né? Aí tu pode pedir um raio-x para verificar. E é mais comum em mulheres também. Ele colocou também na curvatura fisiológica a quantidade de graus ali, que a fossa torácica é 20 a 40 graus, e a lordose lombar é 50 a 60 graus. Agora, os índices que ele usou. O método de Cobb, que pega o valor angular, ele pega o platô inferior da vértebra distal com o platô superior da vértebra proximal. Tu vai pegar e tu vai calcular o ângulo a partir... Tu vai traçar duas linhas e calcular o ângulo que isso realiza. Ele deve ter explicado isso melhor na aula também. Mas ele não vai pedir para vocês fazerem isso também na prova. E o índice de Risser, que é a ossificação da apófise ilíaca. Aí, quando lembrar que, tipo, no Risser 5, a escoliose, ela para de aumentar o grau. E quanto mais baixo tiver, maior vai ser a progressão da curva, mas ela vai continuar se entortando. Então, as indicações, o tratamento é não cirúrgico, de preferencialmente, quando a curvatura é mais baixa. E quando o esqueleto já é maduro, o colete não funciona. Aquele colete para manter a postura certa, né, para conseguir tipo, desentortar, ele não consegue fazer efeito. Então, quando tipo, tiver a curvatura maior em 40 graus, tu pode, entre 40 e 60, na real, né, tu pode avaliar, se pensa, tipo, talvez, como é que está indo a progressão do uso do colete,
Será que está compensando a curva? Se não, tu vai para a cirurgia. E acima de 60 graus é sempre cirúrgico. Aí tem outros problemas ali, tipo, se o tratamento conservador causa muita dor, se tem lordose torácica, se é uma deformidade cosmética significante e se o tratamento conservador não funciona. Aí aqui fala de novo dos testes, pode falar teste de Adams principalmente, né, que é um dos mais simples para se realizar nesse quesito. Tá, mais uma questão. Mãe traz sua filha de 12 anos e é avaliado em consultório sobre suspeita de ter uma deformidade na coluna e é contestado o teste de Adams positivo ao exame físico, bem como uma assimetria no ângulo do time. Sobre as escolioses idiopáticas dos adolescentes, é correto afirmar: o índice de Risser e o ângulo de Cobb são importantes para se determinar a conduta terapêutica. Sim, eles são. Falei no slide mais cedo que eles são os ângulos que eles são o que tu vai usar para determinar a tua conduta. Coletes não funcionam como tratamento de escoliose com ângulos acima de 20 graus. Não, eles funcionam até 40. Acima de 25 Thiago, não graus. passou o slide aqui pra gente de novo. Aqui passou normal. Para mim, eu tô vendo a questão. Eu também. Aqui tá normal. Tem gente falando lá no chat que não. Aqui pra mim não passou também. Ah, desculpa, eu não estava vendo o chat. Pô, daí complica. Como é que assim tá funcionando? É, para alguns Agora- tá, para outros não. Tá, vou parar e ligar de novo aqui, então. Vamos ver se volta. Ver se dá para todo mundo. E agora? Tá certinho agora? Tá na questão agora, certinho. Então tá, tranquilo. Perdão aí, pessoal, pelo mau jeito, é que eu tô com prova também, primeira vez que eu tô dando aula, daí eu tô indo como eu tô conseguindo aqui, tá? Desculpa se estiver difícil de entender, se eu estiver meio perdido, é que eu tô realmente meio perdido. Tá. Continuando, nas escolioses idiopáticas, a fisioterapia é o melhor método terapêutico até 40 graus, sendo acima disso indicada a cirurgia. Não é fisioterapia sozinha, isoladamente, né? Tem a parte de fisioterapia e o colete. Agora, de trauma infantil. O trauma infantil é predominante mais no sexo masculino. As crianças vão sair para brincar. Então, ela tem esse, tipo, o horário do dia, que é mais comum, que é entre as 10 da manhã às 8 da noite. E ela tem uma variação sazonal, que é a ver com no verão as crianças saem mais para brincar do que no inverno. E ela tem separados tipos de fraturas. Que é a fratura completa, que é a normal, que é a fratura que vai quebrar o osso no total, completo. A galho verde ou incompleta, que é aquela fratura que ela vai, tipo, quebrar um músculo da cortical. Como o osso da criança ele é mais flexível, às vezes ele quebra só de um lado e não do outro. Então ele não fica tipo completamente quebrado. Que aí é essa de galho verde. Porque é a mesma coisa que pegar um galho verde e quebrar, às vezes ele não vai quebrar totalmente. Ele vai ficar tipo com um lado intacto ainda. Aí a torus, que é a fratura tipo, por pressão, por compressão, que ela quebra na transição metáfise de áfise, aí por avulsão e a deformidade plástica. A deformidade plástica, ela não aparece a linha de fratura, não vai conseguir enxergar, mas o osso vai estar, o traço do osso ele vai estar convexo, eu acho, isso do lado convexo. Aí o tratamento normalmente é conservador, porque as crianças elas têm uma boa remodelação óssea. E
A luxação é uma emergência ortopédica, né? Isso aí apareceu na primeira prova. E tem que lembrar que é a pronação dolorosa quer dizer a subluxação da cabeça do rádio, em crianças de 2 a 3 anos. Isso aí é mais comum em meninos que em meninos, no lado esquerdo. Tá. Sobre as fraturas pediátricas, assinale a alternativa incorreta. Nas fraturas incompletas, ocorre ruptura de apenas uma cortical por combinação de forças de compressão e tensão. Tá certo. É exatamente assim. A fratura tipo torus ocorre na transição metáfise-diáfise com periósteo íntegro por compressão axial. Sim, a tipo torus é a fratura por compressão. As lesões fisárias podem ser classificadas de acordo com a classificação de Salter-Harris. Eu não entrei em detalhe nisso aí, mas está certo. Ele vai tipo mostrar como tem essa classificação que tipo se afetou a placa de crescimento ou não. Aí tem uma imagenzinha aqui em cima que explica certinho quais os graus que tem. E aí, nas deformidades plásticas, é possível visualizar o traço de fratura da cortical associado à distração no lado convexo do osso. Não dá para visualizar a fratura da cortical, o traço de fratura. E a pronação dolorosa, a emergência pediátrica, é definida pela subluxação da cabeça do rádio, principalmente de crianças de 2 a 3 anos, e tem incidência primeiro menino, sim, no lado esquerdo. Tá. Agora, os maus tratos. A questão que o Oliveira tinha pedido nisso aí foi, se eu não me engano, era a fratura, a lesão clássica de maus tratos, que era de canto metafisário. Aí, isso aí afeta crianças até 4 anos, que é a maior taxa em menores de 1 ano. E isso aí tu vai identificar na anamnese, tipo, tu vai ter uma história que não vai bater com o que acontece. Tu vai, a criança tá com um hematoma na perna, no braço, ele fala, ela caiu brincando no parque. Só que, vai estar em partes do corpo que não são normalmente o que aconteceria quando tu caísse, assim. É assim que tu vai identificar isso na prática. Além disso, tu vai poder, no exame físico, ver a reação da criança, tu vai ter que despir o paciente para ver se tem algum outro machucado, alguma outra lesão de pele. Vai ver se os achados que não estão condizentes com o que foi relatado pela mãe. E aí, na radiografia, tu vai ver as fraturas, que é a de o canto metafisário, o epifisário mais comum, e com tempos de cicatrização diferentes. Porque, se a criança, tem várias fraturas, poxa, por que essa criança tem várias fraturas? O que aconteceu nesse meio tempo? Aí o diagnóstico diferencial vão ser por alterações clínicas, se ela tem alguma fragilidade nos ossos, deficiência de vitamina D, fosfatemia, ou leucemia, lesões metastáticas, fratura por insuficiência ou osteogenese imperfeita, e osteomielite e artrite séptica. E a conduta, se tu tiver a suspeita de que é abuso, que é maltrato, tu vai internar a criança. Vai dar uma desculpa lá, não sei o que, a criança está muito mal, ela precisa ficar internada, e tu vai acionar o serviço social. Tu vai escrever isso em prontuário, e tu só vai dar alta se o conselho tutelar liberar. Aqui uma questão. Um recém-nascido de 27 dias foi admitido no hospital acompanhado de uma jovem mãe de 16 anos, com história de febre associada à tosse produtiva, sem demais alterações. Segundo a mãe, inicialmente diagnosticado com pneumonia com insuficiência respiratória, ele foi internado com antibiótico terapia endovenosa e suporte ventilatório.
Os exercícios com a mãe pode se notar por parte dela uma história confusa, sem nexo causal e incabível para o quadro clínico do paciente. No primeiro dia de internação, a equipe da ortopedia foi solicitada para fazer uma interconsulta na criança, por causa de edema bilateral nas coxas e pelo fato de a criança chorar muito quando se manipulava seus membros inferiores. Aí ele fala do edema bilateral na coxa, tu já fica tipo, olha, meio estranho, porque normalmente quando ela se machucar ou coisa assim, ela vai cair com o joelho, com a tíbia no chão, né? E não com a coxa, né? Fica tipo, isso aí já levanta já fica com aquela dúvida. Aí no momento da consulta, a mãe nega qualquer evento traumático na criança, alegando que estava perto dela o tempo todo. Horas após, a mãe relatou que a criança havia caído no chão do banheiro, onde seus pés foram de encontro à borda da banheira, contradizendo sua história ao momento da admissão hospitalar. O pai não tinha sido localizado. Realizadas radiografias ao lado, assinaram a alternativa incorreta. Tá. Maus tratos em crianças podem ser definidos como toda ação ou omissão, por parte do adulto cuidador ou adolescente de mais idade, que possa resultar em dano ao desenvolvimento, e podem ser físicos, emocionais, sexuais de negligência, omissão ou abandono. Sim, é isso que quer dizer maus tratos. O padrão de lesões acidentais, principalmente lesões metafisárias, múltiplas fraturas em diferentes estágios de consolidação, fraturas dos arcos costais posteriores e fraturas de ossos longos em crianças de menor de 2 anos. Também está certo. Caso ache suspeita de maus tratos, o conselho tutelar só deve ser acionado na confirmação dos maus tratos. Não, tu vai chamar quando tiver a suspeita já. Já vai acionar o conselho tutelar. Paralisia cerebral. Deixa eu lembrar o que ele cobrou disso aí. Não consigo lembrar. Tá, elas são síndromes clínicas com anormalidade no controle motor exercido pelo cérebro. Então, ela é uma lesão que ela é estática, como é tipo, ela não progride, e a repercussão musculoesquelética é quase sempre progressiva. E é uma principal causa de distúrbio neuromuscular na pediatria. Os fatores de risco são pré-natal inadequado, gestações múltiplas, abuso de drogas, epilepsia, retardo mental, várias outras. Então, tu tem que ter cuidado com extremos prematuros, que é também bem importante. A etiologia, ela não se sabe bem o que é, mas está associado bastante à anoxia perinatal. O diagnóstico é clínico, pediátrico pela neuro. A criança vai ter atraso nos marcos de desenvolvimento em marcha, aí tem que avaliar procurar os fatores de risco e avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor. O tratamento é multidisciplinar, é medicamentoso, com remédios que bloqueiam esse... Pode usar a toxina botulínica para bloquear esses movimentos erráticos. E o tratamento cirúrgico é indicado quando tiver falha no tratamento conservador ou piora na deformidade da criança. Aí tu tem os tipos neuropáticos da paralisia cerebral, que o mais comum é o espástico, em 80%. A criança vai ter uma concentração no agonista e antagonista por lesão no trato piramidal. Então, ela vai ter um enorme gasto energético para se movimentar. Ela vai ter uma musculatura tensa e contraída. Ela vai ter hiperreflexia e ela vai ter um tônus muscular aumentado. A tetoide é a lesão extrapiramidal,
que são movimentos que a criança faz sem propósito e que eles intensificam com a mudança de humor. O atáxico é mais raro e ocorre por disfunção cerebelar. Ele tem distúrbio no movimento coordenado, na marcha. Ele vai ter dificuldade para... Tem umas doenças na neuro também que causam isso, né? Você deve ter visto bastante. Aí tem o misto e o hipotônico, que aí é que é um músculo que é mais... Ele é menos forte. Não sei como explicar dizer. Não é menos forte, assim, mas, tipo... A criança vai ter mais dificuldade de movimentar. E aí tu pode classificar isso pela localização. Se é uma monoplegia, se é só um membro. Hemiplegia, se for um membro superior ou só um membro inferior. A diplegia, que é a mais comum. E a tetraplegia, que é a dos quatro membros não tem capacidade de movimentar. Mas sobre a paralisia cerebral, assinale a alternativa incorreta. A paralisia cerebral pode ser classificada de acordo com o tipo de local da lesão cerebral, refletindo os distúrbios de tônus e de movimento e que a criança apresentará, e topográfica, que diz respeito aos locais que o corpo são atingidos. Sim, tu vai diferenciar elas pelo tipo que é e pelo local que ela está. Exatamente. A paralisia cerebral do tipo atetoide é a mais comum, 80% dos casos de paralisia cerebral. Não, é a epistática. Isso aí está errado. E o acometimento dos membros inferiores é mais acentuado que membros superiores nas tipologias. Não, ao contrário. Quer dizer, tá certo. E a paralisia cerebral pode ser classificada quanto à funcionalidade, utilizando a escala GM-FCS, que quanto mais alto o grau, maior o comprometimento motor, certo? Aí tem a parte de mielomeningocele, que é quando tem o extravasamento do cordão, quer dizer, quando tem o extravasamento do... Esqueci o nome agora. Do conteúdo da medula? Isso, do conteúdo da medula, pode ser. Que para fora da medula, para fora da coluna vertebral. Isso ocorre entre a terceira e quinta semana de vida, nem sempre é diagnosticado na gestação. A etiologia é desconhecida, mas tem uma associação com a dieta pobre em ácido fólico e tem influência genética também. A epidemiologia é mais comum no sexo feminino e o prognóstico é 40% não deambulam na vida adulta, 30% conseguem independência funcional e 90% morrem antes de não for tratado. Isso aí é... Aí o quadro clínico tu vai notar uma bolsa de tamanho variável na região lombosacral, que é o mais comum, né? Pode ser em qualquer lugar da coluna vertebral, mas o mais comum é na lombosacral. E ela vai ser revestida por uma camada de epiderme. E aí adentro vai ter a medula espinhal e as raízes, e elas vão estar envoltas em líquido. Ele deve ter mostrado uma foto para você, não tem aqui no slide, mas ele deve ter mostrado uma foto na aula. E as crianças vão se apresentar com hidrocefalia em 90% das vezes, e vão ter um aumento do líquido no canal central. Aí, quanto mais alto o nível da mielomeningocele, pior vai ser o envolvimento neurológico. Aí o tratamento antes do nascimento da criança, suplementar ácido fólico,
Aí no neonatal é a rafia antes da primeira mamada e a derivação para evitar a progressão da hidrocefalia. Aí, 1 mês e 1 ano vai fazer cirurgias corretivas e órtese. 2 anos a 5 anos vai estar um ortostatismo. E a partir da adolescência, tu vai corrigir as deformidades que a criança tiver. A paralisia obstétrica é aquela que é comentada quando a criança vai nascer. E quando tu faz a manobra do parto, tu pode ter essa paralisia. Normalmente pelo lado direito. E ela tem 3 classificações, que é a paralisia alta de Erb-Duchenne, a mais comum, mas tem um bom prognóstico, pode ser a paralisia total e a paralisia baixa de Kump. Aí tem os fatores de risco ali, que é a macrosomia, distócia de ombro, baixa estatura materna, diabetes, fórceps, apresentação podálica, obesidade materna e idade avançada. Aí lembrar que a paralisia alta de Erb-Duchenne é a de C5, C6 e C7. Aí pode ser C5, C6 isolado, né? E também a mão de garçom, que é um fator agravante. Tem a paralisia total, que envolve da C5 a T1. E é o segundo tipo mais comum. E nesse caso, a recuperação espontânea ela costuma ser incompleta. Então, em 50% dos casos, tem algum tipo de sequela. Isso. Aí tem mais, explicando certinho do que está falando. Ela passou o slide para vocês, né? Sim. Então tá. Você pode dar uma olhada mais certinho. Tá. Na paralisia obstétrica, a sinal é correta. O sinal de Horner é de bom prognóstico. Não. O síndrome de Horner, essa questão aqui era do outro professor, né? Também tem que lembrar disso. Então, era do outro professor, né? Eu fiz essa prova, eu não lembro. Não lembro dessa questão. Tá, eu vou dar uma apressada aí também, que já tá todo mundo cansado, né? Eu vou direto para a questão. Essas 2 questões aí foram da minha prova, que como não tinha Tá. questão do Oliveira, daí eu coloquei só pra galera dar uma pegada. Eu dei uma... Mas era a época que a prova era mais decoreba, assim. A questão que o Oliveira cobrou dessa aí, eu não vou conseguir lembrar. Eu não consigo nem saber se a questão era minha ou não, né? Então, tipo, mas Tá. Tá, eu só vou dizer. Então tá, a paralisia é uma paralisia flácida, sendo a lesão de Erb-Duchenne é mais comum, onde a criança apresenta ombro adulto e rodada interna, cotovelo em extensão e antebraço planado. E aí os músculos mais paralisados, tipo Erb-Duchenne, são bíceps e deltoide. Agora a gente vai para a parte de tumores. Essa parte eles separaram na aula que o Carvalho deu de tumores benignos e a parte de tumores malignos foi a do Oliveira. A primeira coisa que tu vai ter no tumor, tu vai notar, tipo, pelo raio-x, né? Tu vai ver uma lesão no raio-x, você vai pensar, tipo, o que é isso aí? E é o exame inicial. Aí tu pode usar os exames complementares, tipo tomografia, cintilografia, ressonância, e caso tu tenha suspeita ou certeza que é maligno, tu vai fazer a biópsia. Não precisa ter
Só a suspeita de ser maligno já é suficiente para pedir a biópsia de tumores. Aí tu tem os tipos benignos de osteomasteoide, osteoblastoma, osteocondroma em condroma, é o defeito fibroso cortical, fibroma ossificante e o tumor de células gigantes. E no maligno ele passou osteosarcoma, colossarcoma, fibrosarcoma e o tumor de Ewing. O Carvalho ele frisou bem na minha aula, pelo menos, que ele ia com certeza cobrar o osteomasteoide, e é o que ele acontece mais em adultos jovens, é mais comum em homens, ele é 10% dos tumores benignos, e ele afeta mais ossos longos e elementos posteriores da coluna. É uma dor que piora à noite e melhora com salicilato. E o raio-x vai ser uma pequena lesão radiolucente e com nidos envolto por osso esclerótico, que é menor de 2 centímetros. E tu tem o osteomastoide gigante, que é o osteoblastoma, que ele vai ter mais de 2 centímetros. Aí, como eu falei, ele cobrou a questão, que é uma adolescente de 15 anos que procura atendimento com questão importante fêmur proximal esquerdo, com piora noturna e alívio com salicilato. E o raio-x apresenta lesões de 1 centímetro aproximadamente, com presença de nidos e a área esclerótica circundante. Então, osteomasteoide, menor que 1 centímetro. Aí tu tem a parte de tumores cartilaginosos, tu tem o condroma, o osteocondroma e o condroblastoma. Aí, o condroma é uma lesão benigna comum da cartilagem hialina. 24% desses tumores é mais comum em mulheres, com pico em 35 anos, mas não é muito mais comum em mulheres. É o tumor mais comum da mão e ele pode ser múltiplo. Aí tu tem a encondromatose, que é a doença de Euler unilateral, ou a síndrome de Maffucci, que ela tem uma maior chance de malignizar. O osteocondroma é mais frequente dos benignos, ele é mais comum em homens do que mulheres. E em ossos longos, o metafisar é nihil in scapula, e é um calombo ósseo indolor. Aí também tem o tumor de células gigantes, que pega a idade entre 20 e 40, discretamente mais em mulheres, e gosta tipo de epífise, fêmur distal, ativo proximal e distal. A clínica, o paciente se apresenta com dor e fratura patológica, no raio-x vai ter uma lesão lítica, epifisária, excêntrica, sem borda reacional, tipo o polo subcondral. Pode ter a destruição cortical, com extensão para a platinóide, mesmo sendo benigno. Uma mulher de 30 anos relata um mau jeito no punho direito e, após avaliada, é feita a radiografia, onde se encontra uma lesão epifisária lítica, excêntrica, sem borda reacional, ocupando o osso subcondral com caráter insuplativo. Aí tu vai ter a suspeita de tumor de células gigantes, né? É o tipo de lesão que ele causa. Nos tumores malignos, o que ele principalmente, o que ele mais frisou foi: tu vai associar o tumor que a pessoa tem com a idade que ela tem. Digamos assim, tem uma criança de 5 anos. Aí ela tá com tumor maligno. Tu vai pensar, tipo, o que isso aqui deve ser? Um cordoma? Não. Um cordoma pega pessoas com mais de 40 anos. Então, provavelmente é um sarcoma de Ewing, que pega o pessoal dessa faixa etária.
A tabela não tem aqui, né? Posso mandar lá no grupo depois a tabela. Tem na aula dele, na real, né? Tem a tabela que passa certinho a idade e qual o tumor associado. Aí ele fala um pouco da parte de cada sarcoma, da lesão que causa em casca de cebola, que é a lesão lamelar, ou que tu tem em raios de sol que difunde a cortical inteira. Lembrar que o tumor maligno normalmente ele afeta a cortical. Aí no osteosarcoma, lembrar da metástase, vai ter que pedir tomografia computadorizada. E tem o condossarcoma, que pega mais em homens e é um osteocondroma ou condroblastoma que malignizou, ou um condroma com dor. Tem o sarcoma de Ewing, que eu já tinha falado, que ele pega mais crianças e adolescentes, e é 70% dos tumores em abaixo de 20 anos. E esse aí ele vai apresentar a reação lamelar. Aí tem que fazer o diagnóstico diferencial com osteomielite e lembrar que quando tiver suspeita, tem que biopsiar. Um adolescente de 12 anos, masculino, procura UPA por dor em joelho esquerdo e afirma que o sintoma iniciou há 3 semanas e vem evoluindo. Teve febre e restrição de ADM. Apresenta massa palpável na região do fêmur distal. Então, a primeira coisa que tu vai fazer, tu vai pensar, tipo, é sarcoma de Ewing. Quer dizer, vai pensar, tipo, o que é essa massa palpável? É um tumor? Vou pedir um raio-x. Então, o exame complementar inicial é raio-x. Daí, no diagnóstico diferencial, tumor maligno mais comum é o sarcoma. Não. É um adolescente de 12 anos. Sarcoma de Ewing. O sarcoma de Ewing deve ser realizado biópsia na UPA para não retardar o diagnóstico. Não, precisa fazer o raio-x, precisa avaliar, ver o diagnóstico diferencial. Não vai fazer biópsia só por, tipo, sem pegar nenhum exame complementar, sem nada, né? E caso confirme o Ewing, se tiver metástase é sinal de bom prognóstico. Não, metástase não é um bom prognóstico. E o osteosarcoma comete significativamente mais mulheres. Não, ele afeta mais homens. Então, acho que era isso. Desculpa pelas travadas aí, né? Mas eu acho que é todo o conteúdo da prova esse aí. Lembrem de assistir a revisão do Carvalho. Ele é bem bonzinho. Pelo menos foi com a gente. Eu acho que era isso então, pessoal. Valeu aí. Alguma dúvida? Alguma coisa que querem que eu volte e tente me explicar melhor? Ô, Mabê, vai ter outra listinha daquela de exercícios ou não? Eu tenho uma que eu fiz semestre passado, eu posso mandar para vocês, sem Ah, problema. sim, por favor, porque foi muito boa a outra. Obrigada. Mas aquelas listas que eu fiz é questão que eu criei, assim. Aí do Oliveira, eu não sei se vocês têm aquele Word da prova dele. Não sei. Acho que Eu não. posso mandar, Eu acho que não. eu posso mandar do Carvalho que eu tenho, do Oliveira eu não tenho. Eu criei O essa Oliveira, eu acho que ele não mandou. Eu acho que ele ele não mandou. A gente tentou fazer com que a galera lembrava, assim, que foram essas questões. A gente foi perguntando. Caiu uma de paralisia cerebral, essa dos tipos, ele cobrava assim, o que era mais comum, eu acho. Aí impacto vai cair.
Impacto vai cair com certeza. A impacto femoroacetabular com certeza vai ter uma questão A de disso. tumor maligno perguntava de uma mulher, mostrava, eu acho que tinha a foto do raio-x. Acho que era osteosarcoma, não era? Eu acho que era osteosarcoma. E sarcoma de Ewing também caiu. Lembrar, Sarcoma- assim, né, que tumor, o primeiro exame que tu vai fazer é aquilo que eu botei no slide, era uma questão da prova, mas como a gente não tinha o Word, eu fiz, assim, o que a galera falava, que geralmente é uma criancinha que vai chegar para ti e não vai ser uma dor, tipo, osgood-Schulatter, assim, ele vai ter algumas coisas que chamam atenção, uma criança que perde peso, tem alguns sinais infecciosos, é no joelho, que é bastante comum. O primeiro exame que tu tem que fazer não é pedir toma ressonância, tu vai começar com o raio-x, é o primeiro exame, aí tu analisa as alterações do raio-x para pensar em alguma coisa. E, tô na UPA. Não, tu não vai biopsiar isso, tá numa UPA, sabe? Tu pede o raio-x, encaminha, faz tudo certinho, o protocolo, né? Tenta não demorar muito, mas tem todo um protocolo a se seguir, e o primeiro deles é o raio-x, não esquecer disso. Daí, como o Thiago falou, cada tumor tem uma idade, cada tumor tem as suas características, tentar, assim, tentem fazer uns mapas mentais, uns resumos, assim, tipo, eu sempre sou contra, assim, decorar coisas, mas na véspera da prova não tem como querer aprender agora, então bota, sei lá, sarcoma de Ewing, lembrar que é mais em menino, mais em adolescente, joelho, tipo, chegou um caso clínico desse, tu tem que se ligar na hora que pode ser sarcoma, entendeu? E daquela outra que o Carvalho também botou, a gente botou ali na revisão, tumor de célula gigante, lembrar que é mais em mulher, aí o padrão radiológico é, se não me engano, é epifisário lítico, dê uma lidinha, assim, nessas questões que são decorebas, mas que vocês leem e logo de cara matam a questão, sabe? Mas aí a gente vê para mandar a lista de questão para vocês. Mas realmente do Oliveira não tem, ele não mandou. Ainda mandou. Eu não sei da real como é que conseguiram do Carvalho, porque ele Ele também deve não ter tinha mandado. mandado. Ele Eu não deve ter lembro. mandado. O Carvalho sempre foi mais, É. mais de boa. Ele tava bem paizão semestre passado, né? Também porque ele teve a filha dele. E Mas amanhã daí tem a revisão dele, eles na P1 me falaram que caiu o que ele colocou na prova, o que ele falou na revisão caiu, então E não faltem na P2 foi, ele deu as questões, assim, tipo, na revisão da P2, ele chegou assim, só faltava ele falar, tipo, a resposta da questão vai ser essa aqui. Esse foi o nível da revisão dele. Então, eu recomendo bastante assistir. Ele foi muito gente boa na revisão. Ele falou exatamente o que ia cair. O Oliveira, ele já tipo, divagou um pouquinho mais, assim. Ele, tipo, ele deu uma revisãozinha geral, mas ele não apontou exatamente o que ia cair. Mas vale bastante a pena ver vale muito a pena ver perdão. Mas assistam a revisão, vale a pena. Deve ter valido a pena na primeira prova e vai valer nessa segunda também. Alguém tem mais alguma dúvida? Se ninguém tiver dúvida, a gente finaliza então, mas qualquer coisa a gente está à disposição para ajudar vocês. Mandem lá no grupo, a gente responde. Tem bastante gente mandando mensagem no privado, pode mandar, não tem problema, eu ajudo no que eu puder. Tá bom, galera? Beleza, obrigado, gente. Boa noite. Valeu, obrigada. Boa noite aí, pessoal. Bons estudos Muito obrigado.